A notícia crime de Jair Bolsonaro tentando implicar o ministro Alexandre de Moraes por suposto abuso de autoridade deve ir pro lixo da história, meus amigos. Realmente não vai dar em absolutamente nada. É mais uma ação do Bolsonaro, na verdade, para tumultuar as eleições, e a gente vai abordar esse assunto que é muito importante nesse vídeo, porque é mais um delírio golpista do presidente da República. É muito claro que o Alexandre de Moraes é um dos principais alvos do Jair Bolsonaro, além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O judiciário e o candidato mais popular das pesquisas, que provavelmente tem uma chance muito grande de ganhar em primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, ele vai deixando claro, Jair Bolsonaro, que vai tentar medidas desesperadas, que ele vai tentar enquadrar os 11 ministros da Suprema Corte de qualquer maneira através de manobras golpistas. É dessa forma que está se desenhando justamente o que Bolsonaro quer fazer nestas eleições. A gente vai abordar esse assunto que é muito importante saber quais são os delírios golpistas do presidente da República contra o Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma das principais notícias dessa semana, surgiu na noite de ontem, terça-feira, já para pautar a semana, mais um atentado do presidente da República contra o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem grandes riscos de perder essas eleições presidenciais, essas eleições nacionais. O líder de extrema-direita já vai se colocando contra o judiciário e já vai fazendo esse tipo de iniciativa. Pessoal, é muito importante para que a minha palavra se dissemine mais pelo YouTube, para que as ideias de esquerda passem a bolha que infelizmente o algoritmo nos coloca, pra gente não falar sempre para as mesmas pessoas. É muito importante que vocês inscrevam-se aqui no canal principal do Rony Teles, no canal Rony Cortes e no canal Ronycast de podcasts. Todos os canais do Rony Teles são importantes para você se manter atualizado. Tem vídeos meus, tem vídeos deles. Meu nome é Pedro Zambarda, eu sou jornalista e colaborador aqui do canal Rony Teles. É muito importante eu dar esses avisos para vocês. A inscrição é absolutamente de graça, gente. Também é muito importante que vocês tornem-se membros a partir de R$3 ou mandem uma verba pra gente aqui no recurso Valeu Demais do YouTube, que é muito bom para você remunerar os vídeos que você está gostando aqui na plataforma. Antes de ir para essa notícia sobre o destino da notícia crime do Bolsonaro contra o Xandão, a gente vai ver um vídeo dele com militares. Vamos lá, vamos ver. As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral. Elas foram convidadas e as Forças Armadas são bastante zelosas. Só que não. Nós temos um comando de defesa cibernética, Condeciber, que tem lá centenas de militares formados nas melhores universidades do Brasil, entre elas o IME e o ITA, e fizeram um trabalho bastante acurado. Que eu entendo que o atual presidente do TSE, que é o ministro Fachin, que substituiu há pouco tempo o ministro Barroso, o que ele teria que fazer? Agradecer, tomar as providências, debater, discutir com a equipe das Forças Armadas, né, para que as eleições, de fato, não fossem realizadas sem qualquer suspeição de irregularidade. O Metrópolis fez um trabalho muito bom nesse vídeo, que é justamente mostrar o documento dos militares que não tem fundamento nenhum, ao mesmo tempo que o Jair Bolsonaro tá ali falando um monte de baboseiras. É esse tipo de golpe que o Bolsonaro tá fazendo no nosso judiciário, tá ferrando realmente esse tipo de coisa que a gente tá vendo no cenário nacional. É terrível, na verdade, o que o Bolsonaro tá fazendo. Ele tá colocando as instituições uma contra a outra. Isso também é uma definição de golpe muito grande. A gente não deve confundir somente com o golpe de 1964, que foi com tanques na rua, que foi com autoritarismo mais explícito. Quando ele incentiva a bagunça, quando ele coloca as instituições umas contra as outras, ele está incentivando o golpismo por outras vias, porque o Brasil se torna um país ingovernável. E vamos para essa notícia que é muito importante, meus amigos. Eu mostrei aí o vídeo do Metrópolis, mas agora a gente vai diretamente para a notícia, que é lá do Diário do Centro do Mundo, sobre a notícia crime do Bolsonaro
contra o Xandão. Vamos então para essa matéria aqui. A notícia crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes deve ir para o lixo do Supremo Tribunal Federal, segundo apurou o DCM. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Segundo a apuração, a ação protocolada no STF cita supostos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Ao Diário do Centro do Mundo, importante aqui essa apuração, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, afirma que é uma tentativa clara de Bolsonaro de tentar criar um constrangimento. É quase uma cavadinha, como no futebol, mas o juiz percebe as circunstâncias e descarta a infração, diz o Marco Aurélio. Nós temos o VAR e o VAR não está a favor do Bolsonaro. No texto encaminhado ao STF nesta segunda, Bolsonaro acusa Moraes de abuso de autoridade. O ministro, diz o documento, incluiu o presidente em um inquérito sem qualquer indício de prática de crime na conduta de pena de reclusão de 6 meses e 2 anos pela Lei 13.869. A norma dispõe sobre práticas abusivas cometidas por agentes públicos. Para Marco Aurélio, isso é completamente artificial. É uma bobagem, mais uma pataquada do Bolsonaro. Notícias crime, como a que foi apresentada pelo presidente, funcionam como uma espécie de boletim de ocorrência. As pessoas ou instituições informam determinado crime pode ter sido cometido e as autoridades decidem se vão ou não autorizar a investigação. Pedidos assim são encaminhados ao Ministério Público, órgão com competência para investigar e propor denúncias, e não ao STF. Ou seja, o Supremo deve rejeitar o pedido de investigação contra Moraes. Com a solicitação, Bolsonaro delimita ainda mais divergências com parte do STF. Parece esperar que a corte rejeite a notícia crime e, além de rejeitar, pode faturar politicamente com o episódio. O coordenador do Grupo Prerrogativas ainda faz um alerta. Bolsonaro cria uma crise e tenta esconder no dia posterior. Ele cria factoides. Aí, criando factoides, o que realmente queremos saber é o que ele vai fazer para erradicar a fome e a miséria do país. Ele precisa dar uma resposta. Notícia embaraçosa envolvendo o presidente da República, e nós aqui do canal Ronitelli sempre traremos aí a melhor análise. Importante esse ponto de vista de um jurista qualificado como Marco Aurélio de Carvalho, uma voz que precisa ser cada vez mais ouvida. Gente, obrigado por me acompanhar aqui no canal Roniteles. Eu estou nas redes sociais como Pedro Sólidos, também no meu site diário de news, drops de jogos. Tem um livro em pré-venda, O Guru do Negacionismo, sobre Olavo de Carvalho. Tem o livro também do Bem-vindo Siqueira, que tem a minha participação lá no site da Cotter Editorial. Vida longa e próspera, gente! Bom dia pra todo mundo que tá vendo o vídeo no momento que eu tô gravando agora. Boa tarde e boa noite pra quem tá vendo nos outros horários, gente. Até mais! Tchau, tchau!